Buenas, tudo bem? Aqui quem fala é Mai Gabriele, retomando esse canal desde o dia 6 de agosto de 2024. Gente, eu dei um start em um sonho muito antigo, que era lançar um podcast. Estou muito feliz, em breve vem aí a segunda temporada, vocês não podem perder. Eu tô muito feliz com o alcance que esse canal tem tomado, sabe? Com tantos feedbacks legais sobre o podcast, pessoas que foram alcançadas por alguma palavra que algum entrevistado trouxe, por alguma mensagem de motivação e também com alguns shorts que eu tenho trazido por aqui. Isso me deixa muito, muito feliz. Eu sinto que eu estou no propósito, no caminho certo. E por falar em propósito, é sobre isso também que eu quero falar com vocês. O título do vídeo já diz tudo, né? Os planos do inimigo foram frustrados na minha vida. E é com muita verdade, é com muita transparência que eu compartilho isso hoje com vocês, gente. Pois é. Mas para que eu consiga contar essa história de uma forma realmente linear, preciso voltar um pouquinho lá atrás. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu estudei em um colégio completamente novo, eu não conhecia ninguém, estava chegando na cidade. E bom, nesse colégio, as pessoas já começaram a me olhar diferente pelo meu sotaque carioca, aquele jeito diferente de falar, chiando. Riram, mas até então, tudo bem. O tempo foi passando e essas situações começaram a se tornar muito frequentes, muito constantes. E foi aí que eu comecei a perceber que algo de errado não estava certo. Panela de pressão, chia mais que tudo, tararã. Começaram a me adicionar no Orkut. Pra quê? Começaram a ver algumas fotos minhas e aí as ações elas aumentaram assim de uma forma, sério, terrível, terrível. E aí vieram outros apelidos, queixo de banana, travesti, bruxa, morte, caveira, enfim. Por conta do formato de rosto, muito magro, você fuma? Sabe, eram essas as perguntas que eu recebi. E um belo dia, eu resolvi apresentar um trabalho lá na frente, com muita convicção, sempre fui muito confiante, oratória, comunicação boa, mas acabaram com a minha autoconfiança, acabaram com a minha autoestima durante meses naquele colégio. E aí, no momento em que eu me apresentava, começaram a jogar lixo em mim. Latinha, saco de papel, biscoito, gente, tanta coisa que vocês não têm noção. E de fato eu me senti um lixo. Foi naquele dia que eu assinei essa sentença dentro de mim. Eu sou um lixo. As pessoas estão falando isso, então eu sou. Meus pais mentiram pra mim esse tempo todo. Falaram que eu era linda, maravilhosa, mas como assim? Tá todo mundo falando o contrário. Então isso não era verdade. Isso foi uma mentira. Eu preferi acreditar na mentira daquelas pessoas do que na verdade que era apresentada pra mim todos os dias, dentro da minha própria casa. E por quem me amava e me ama até hoje. E com isso, eu não tive coragem de compartilhar que eu tava sofrendo bullying, eu achava isso muito vergonhoso, justamente pelo fato de que falavam o contrário pra mim. Então, poxa, sabe, eu tinha muita vergonha de falar que eu estava sofrendo bullying. Só que as coisas começaram a piorar de uma forma muito, muito drástica. A ponto de ter roubado meu MP5, roubaram um celular meu. Nem os professores gostavam da minha voz, eu acho que poucos professores gostavam de mim. Teve um professor que falou, cala a boca, sua voz irrita. Então isso só intensificou as humilhações que eu já passava naquele grupo da escola. Eu tinha pouquíssimos amigos, dava pra contar nos dedos, assim, as pessoas que realmente gostavam de mim e que gostam até hoje, gente. Por incrível que pareça, mandam mensagem pra mim, isso é muito legal. E até os professores falavam, cala a boca, sua voz irrita. Eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo. Pra mim não fazia sentido algum. Eu não tinha lógica. Então aquilo realmente foi me doendo, me correndo por dentro. Eu também ouvi, uma vez no recreio, alguns colegas falando, nem fazendo 70 plásticas você vai ficar bonita. E aquilo foi pior ainda, né? Foi uma frase que realmente veio aqui, sabe? Como se fosse uma facada. Então foi muito forte. E o tempo foi passando, mas as sequelas daquele bullying ficaram em mim. E eu não conseguia mais sorrir perto das pessoas, eu não queria mais que me vissem de perfil, eu não queria mais tirar foto, eu não queria mais conversar com as pessoas, ir até o local e fazer perguntas e conversar com elas. Eu preferia fazer tudo por telefone ou que alguém fizesse pra mim, só pra elas não me verem, não verem meu rosto. De tão vergonhoso que aquilo se tornou. Comecei a querer fazer cirurgia plástica no nariz, no maxilar, em tudo que é parte do corpo. Só com a intenção de me livrar dessas inseguranças que foram criadas dentro de mim, porque até então eu não tinha nenhuma insegurança com relação à minha aparência. Só que isso perdurou por muitos e muitos anos na minha vida, mas muitos mesmo. Adolescência até a fase adulta.
E com isso, não me gerou consequência só na questão da autoestima, da insegurança, dos complexos de inferioridade. Gerou também algumas sequelas emocionais na parte de relacionamento, relacionamentos interpessoais, principalmente afetivos, né? Eu comecei a aceitar qualquer coisa, qualquer migalha emocional que aparecesse na minha frente, eu já estava aceitando. Qualquer cara que me achasse bonitinho, já de braços abertos para aquela pessoa. Então, isso me trouxe consequências muito, muito graves. Eu digo que coisas que eu poderia ter evitado, sabe? Se eu não tivesse persistido em algumas relações. Relacionamentos abusivos, tóxicos, que quase custaram a minha vida. Que me deixavam triste, que me deixavam vazio na alma, que nada preenchia. Que eu achava que eu merecia aquilo, porque até então era o que me bastava. Eu achava que eu não merecia casar, eu achava que eu não merecia ser mãe, eu achava que eu não merecia ser feliz no amor, porque, afinal de contas, eu nem era tão bonita assim, eu nem tinha tanto valor assim. Então, na minha mente, aquilo ali era uma verdade. Eu passei a acreditar nas mentiras que outras pessoas disseram pra mim. E com isso, muita gente me julgava também por estar nesses relacionamentos, como se eu poderia até evitar. Mas a partir do momento que eu entrei em alguns relacionamentos, eu não consegui sair. Eu não conseguia, era como se fosse uma prisão. Por mais que as pessoas me aconselhassem a sair daquele tipo de relacionamento, eu não conseguia sair. Relacionamentos mesmo, repletos de agressão, tanto verbal quanto física. Até que, de fato, eu quase perdi minha vida, literalmente, nas mãos de alguém que dizia me amar, mas ao mesmo tempo dizia que sentia vontade de acabar comigo. Então não faz sentido, era algo muito complexo, muito contraditório, um paradoxo realmente, né? Como alguém que dizia me amar também não queria mais que eu continuasse nessa terra. São duas coisas que não têm o menor nexo. E era exatamente isso que essa pessoa dizia pra mim o tempo inteiro. E por mais que eu quisesse sair, eu não conseguia, não tinha forças, o medo era maior. Então o medo, ele paralisa a gente. Então o medo era maior que tudo. Eu sabia o que Deus tinha pra minha vida, o que Ele queria pra minha vida, mas eu não tinha forças pra buscar isso. Então, eu preenchia meu vazio em festas, em sair pra dançar, e conhecer pessoas, e ficar com pessoas, e achava que isso iria alimentar a minha alma de alguma forma, que isso iria me preencher, que isso iria me trazer alegria. De fato, até trazia, mas ao mesmo tempo, era só chegar em casa que a tristeza vinha, que o vazio, ele vinha de uma forma tão latente, a ponto de eu não conseguir ignorar aquilo. E eu tentava preencher esse vazio também comendo compulsivamente, comendo doces. Comprava um bolo de 2 quilos só pra mim, porque eu falava, nossa, isso vai me preencher, isso vai me trazer felicidade. Mas não, trouxe, na verdade, dívidas e faturas no cartão. Como se não bastasse a fatura de cartão, tinha fatura emocional também, que era a pior de todas, né? Chegar sempre ali fazendo um balanço de cada mês e ver que o saldo era sempre negativo. Eu tava sempre devendo algo pra mim mesma, devendo algo para minha criança interior, que não foi tratada, que não foi curada, que não se permitiu essa transformação, que não se permitiu viver coisas novas, sendo que sempre teve conhecimento da palavra e a palavra liberta, mas de fato eu acho que eu nunca fui entregue à palavra, eu acho que eu nunca me permiti mergulhar, e até os meus sonhos literais, enquanto eu dormia, me diziam isso. Várias vezes eu sonhei com rios cristalinos, com águas nem tão fundas nem tão rasas, mas que dava pra ver as raízes no fundo, e via pessoas próximas a mim, da minha família, mergulhando naquelas águas cristalinas, limpas, maravilhosas, e eu sempre com medo de entrar, porque eu achava aquilo tão bonito, aquilo tão perfeito, que eu não tinha coragem de mergulhar. E outras vezes também eu sonhei que, tipo assim, era uma montanha, e ao invés da água estar descendo, ela estava subindo, e as pessoas subindo junto e mergulhando ali, nadando, e eu da mesma forma sentia muito medo. Então até o meu inconsciente me dizia isso. Faltava eu mergulhar. Mas mergulhar onde? Mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar nas coisas que Ele reservou para minha vida. Mergulhar nos sonhos que Ele escreveu para mim. Seguir a sua vontade, obedecê-lo em todo o tempo. Sempre foi isso que me faltou. Me entregar de verdade, de coração mesmo. Não porque pelas coisas que Ele faz, mas por quem Ele é, por quem Ele representa na minha vida, pelo chamado que Ele determinou para eu seguir. Então as coisas começaram a mudar na minha vida quando eu abdiquei, renunciei coisas que eu fazia que não agradavam o coração de Deus. Quando eu reconheci o meu valor de verdade como mulher, como pessoa, foi aí que as coisas mudaram. Quando eu me reconheci como filha amada de Deus, que eu sou e que você também é, as coisas começaram a fazer sentido e tudo começou a fluir. Mesmo que venham dificuldades, que venham desânimos, eu não desisto, porque eu sei para o que eu vim e para que eu fui chamada. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão aqui nessa terra.
Então eu não desisto de nada, nada, nada que vem. Porque na palavra já diz que no mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, e nós somos filhos amados dele, nós também venceremos, mesmo diante de qualquer adversidade que possa se levantar contra a nossa vida, contra a nossa trajetória. Então eu escolhi romper com coisas que eu amava. Eu escolhi tirar da minha vida pessoas que eu amava, que eu gostava, mas que não estavam fazendo parte do propósito de Deus na minha vida, que estavam atrapalhando meu crescimento mental, físico e espiritual. Foi difícil, não foi nada fácil renunciar, não foi nada fácil abrir mão de pessoas, de coisas, de atitudes, de hábitos, de lugares. Mas foi necessário e eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E, bom, eu falo que os planos do inimigo foram frustrados na minha vida porque ele queria me deixar de escanteio, me deixar como assim, ó, aquela pessoa esquecida. Aquela pessoa sem valor, aquela pessoa que você não nasceu pra casar, você não nasceu pra ser amada, você não nasceu pra ter uma família. Essas eram as mentiras que eu comecei a acreditar. Eu notei que não era isso que Deus queria. Então Deus foi confirmando, trazendo sinais do que Ele queria pra minha vida. Então Ele me apresentou mudanças, inclusive na minha área sentimental. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho uma família, hoje eu sou feliz, hoje eu sou amada, hoje eu amo de verdade, eu sei o que é amor. Não é aquela coisa que te faz só sentir frio na barriga. É uma escolha, é uma decisão, é um processo diário. Enfim, então ensinam pra gente que o amor ele tem que ser turbulento, ele tem que ter ciúme, ele tem que ter posse. Não, isso não é amor. O nome já disse, isso não é amor, isso é possessividade, isso é posse. Isso é ter domínio sobre alguém, sobre o outro. E não é sobre isso. Amar não é sobre isso, está longe de ser. Então Deus ele une propósitos. E é aí que as coisas começam a fluir de uma forma tão especial e única que vocês não têm noção. Então esse é um pouco do meu testemunho aqui para vocês. E em breve eu espero compartilhar muito, muito mais. Porque a cada dia que passa Deus tem feito coisas novas. E tem se renovado dentro de mim, da minha vida, da minha casa, da minha família. E espero que para as próximas gerações também seja assim. Espero que esse canal ele seja um canal de bênção. Não seja só um canal de entretenimento, de notícias, de corte de podcast, mas que, vez ou outra, eu esteja presente aqui para estar trazendo a palavra de Deus para vocês, algum devocional, algo que tenha me marcado, alguma experiência que eu já tive com Deus, e que a gente possa fazer disso uma troca. E eu estou muito feliz de estar compartilhando isso. Não foi fácil vencer o bullying, não foi fácil superar tudo isso. Hoje sim eu faço terapia, porque a gente tem que buscar ajuda, não só em Deus, mas também profissionais capacitados por Deus para estar nos atendendo. Então isso é muito importante, esse processo do autoconhecimento, né, de você saber os seus pontos fracos, seus pontos fortes, reconhecer aquilo que precisa, que pode ser mudado, aquilo que você pode impactar na vida das pessoas e trazer de forma positiva, isso também é maravilhoso. E é isso, eu só tenho a agradecer. E comente aqui se você quer mais vídeos como esse. E a gente vai se falando. Um beijo e que Deus nos abençoe sempre, sempre, sempre.